Boa tarde. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Eu estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Mariana, o João Gabriel Lara, Maria Eduarda, a Yasmin, o João Gabriel Venâncio, o Richard, o João Pedro, o Vitor, o Guilherme, a Sofia e a Lauana. Nenhum aluno faltou hoje, porém mesmo assim a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. Tema da aula de hoje: correção das atividades do Tarefa São Paulo. Em relação às aulas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, certo? Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Matéria relacionada ao 4º bimestre. Então vamos lá. São duas questões por aula. Então lá na aula 11, que o tema era transformações geométricas, simetria de reflexão, translação e rotação. A primeira pergunta era assim: o que são transformações geométricas? Opção A: são mudanças na estrutura molecular dos objetos. Opção B: são mudanças na cor dos objetos. Opção C: são mudanças na forma de posição dos objetos. Ou opção D: são mudanças nas texturas dos objetos. Hoje é dia 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richard, qual que você acha que é a correta? C. São mudanças na forma e posição dos objetos. Você acha que é C? Será que você acertou? Acertou, muito bem. Né? Mudanças na estrutura molecular dos objetos. Quando que nós falamos sobre isso? Mudança na cor. Será que translação quer dizer transformações, né, geométricas? É a translação, rotação e reflexão. Muda a cor? Não. Muda a textura? Não. Ele muda a forma e a posição. É isso mesmo. Lembra que tinha uma seta? Conforme fazia a rotação, a seta ficava do outro lado. Tinha a translação, que é quando você pega o objeto e muda ele de lugar, mas mantém a mesma forma. Ou a reflexão, que é como se fosse o espelho. Lembra da joaninha? Se desenhava do outro lado aqui. Certo? Então, muito bem, Richard. Escolhe quem que vai me ajudar na próxima. João Venâncio. O que é simetria de reflexão? A. É o movimento de um objeto em torno de um ponto fixo. É a relação de um objeto em relação a um eixo. É a translação de um objeto em relação a um eixo. É a rotação de um objeto em torno de um ponto fixo. Qual alternativa você acha que é correta, João? Você acha que é a A? O movimento de um objeto em torno de um ponto fixo? Não, é a letra B. Em torno de um ponto fixo é a rotação. Certo? E aqui ele fala simetria de reflexão. Lembra da joaninha? Você vai fazer uma simetria, você vai fazer ele do outro lado do mesmo jeito. Então é a reflexão, ó, a dica aqui, ó. É a reflexão de um objeto em relação ao seu eixo. Ainda tinha aquela brincadeira, lembra das bolinhas que a gente ficava tentando acertar a bolinha do outro lado lá? Pintava aqui, dobrava e via se acertava. Então, são reflexões em relação a um eixo. Escolhe alguém, João. João Pedro. Na aula 12, a gente estudou sobre volume do cubo e paralelepípedo. Qual é, João Pedro? Qual é a correta? Qual é a unidade de base para medir o volume no Sistema Internacional de Unidades, chamado SI? Para medir o volume, é o metro quadrado?
é o metro cúbico, é o quilograma ou é o segundo? A B, metros cúbicos, né? 1 metro cúbico, eu lembro até hoje, é o tanque que o seu pai tem lá, que guarda diesel, né? Eu fiquei alegre, porque você vê o que é 1 metro cúbico certinho, que ele é um galãozão de 1 metro por 1 metro por 1 metro, um tanque, né? Muito bem. Quem que vai me ajudar no próximo, João? João Lara. Número 2, João Lara. O que é um paralelepípedo? A. Um sólido geométrico com 6 faces retangulares. B. Um sólido geométrico com 6 faces triangulares. Opção C. Um sólido geométrico com 6 faces quadradas. Ou opção D. Um sólido geométrico com 6 faces pentagonais. A C. Primeiro, isso aqui é um paralelepípedo. Então você acha que é a letra C? Agora que você viu a imagem, você quer mudar de opinião ou quer manter? Como assim, 6 faces? 6 faces são 6 lados. Mas não tem 6 lados retangular. Mas pensa bem, senhor. Não tem 6 lados quadrados, mas também não tem 6 lados retangulares. Tem. Tem 4 lados retangulares. Mas todo quadrado é um retângulo. Qual que você acha que é correto então, Vitor? Eu acho. Eu acho que é A. Você acha que é a A? Retangulares? A correta é a letra A. Já vou explicar o porquê. Você falou um negócio para mim que eu achei interessante. Falta uma coisa só para você aprender e guardar essa informação, que eu já falei, mas é uma informação que muitas vezes as pessoas esquecem. Aqui em cima é um retângulo? É. Aqui na lateral é um retângulo? É. Na parte de baixo é um retângulo? É. Na lateral do lado esquerdo é retângulo? A base é retângulo? Não. O que ela é? Quadrado? Todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado também é considerado um retângulo. Por quê? Porque o quadrado, a regra para ele ser quadrado, ele tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Tem? Tem. Todos os lados iguais. Tem? Tem. Agora, para ser retângulo, ele tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Tem? Lados opostos, congruentes. Esse lado é o mesmo tamanho que aquele? Sim. Esse outro lado de cima é o mesmo tamanho que esse lado de baixo? Sim, então é retângulo. Além de retângulo, ele também é quadrado. Mas eles são retângulos assim, não tem todo lado? Todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Não é todo retângulo que é um quadrado. Esse retângulo é quadrado? Esse retângulo é quadrado? É, ele é quadrado e retângulo. Todo quadrado é retângulo. Todo quadrado também é um losango. Todo quadrado pode ser retângulo e também pode ser losango. Tá bom? Então, muito bom. Gostei da dúvida de vocês. Mas a correta é um sólido com 6 faces retangulares. Até porque uma caixa de sapato tem todas as faces retangulares. Nenhuma delas é quadrada. Caixa de sapato tem algum lado que é quadrado? Tudo retangular. Tá? Alguns paralelepípedos vai ter as bases quadradas, mas todo quadrado também é um retângulo. Então, João Lara, escolhe algum colega agora. Quem? Vitor. Atividade da aula 13. Volume e capacidade. Qual é a equivalência entre 1 metro cúbico e litros? Então, um cubo que tem 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de espessura, cabe quantos litros lá dentro? 100 litros. Alguém discorda dele? Quantos? 1000 litros. Porque seria
1 metro cúbico é 1000 litros. Certo? Vitor, escolhe um colega para me ajudar na próxima. Quem? Sofia. Número 2. Nossa, judiou da Sofia, coitada. O volume em litros, Sofia, de uma caixa d'água que tem o formato de um paralelepípedo uma caixa d'água que tem o volume de um paralelepípedo com as dimensões de 1,5 metros por 2 metros por 0,8 metros. Quantos litros cabe nisso aqui? Qual conta que você acha que eu tenho que fazer? Quem vezes metros? 2 metros. Não, calma aí. Primeiro você tem que achar o volume, depois se transforma em litros. Para achar o volume, como que eu acho o volume de um paralelepípedo? Multiplica todo mundo. Isso mesmo. Então eu faço 1,5. Oi? Então eu li aqui do enunciado. Eu só desenhei daí. Multiplica todo mundo. 1,5 vezes 2. Acha a área da base, né? Você acha a área da base aqui do fundo. Aí multiplica 0,8 de altura. Então vamos lá. 1,5 vezes 2 dá quantos? Dá pra fazer de cabeça ou não? Dá 3 inteiros. Para quem não entendeu, 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. Deu 30. Calma aí, eu tenho uma casa depois da vírgula, devolve. 3 vezes 0,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então dá 2,4 metros cúbicos. Ah, mas ele está em litros. Agora sim. Quantos litros vai ser? 2,4 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico é 1000 litros. 24 mil? Qual conto que eu tenho que fazer? Nem tem 24 mil ali. 2.400. Por quê? Você vai pegar o 2,4 e vai multiplicar por 1000 litros. Aí corta um zero, vem aqui embaixo. Corta um zero, vem aqui embaixo. Corta um zero, vem aqui embaixo. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Ah, deu 24 mil mesmo. Ó, calma aí. Quantas casinhas tem depois da vírgula aqui? Uma. Então devolve. Quantos que deu? 2.400 litros. Certo? Então aquela primeira ideia sua é o correto. Tem que multiplicar por 1000. Mas antes eu tenho que descobrir quantos metros cúbicos. Tá? E para achar os metros cúbicos de um paralelepípedo ou de um cubo, eu tenho que multiplicar todas as suas dimensões, 3 dimensões. Ah, professor, mas lá no cilindro. Então é mais fácil você lembrar o seguinte: acha a área da base e multiplica pela sua altura, qualquer sólido geométrico. Certo? Muito bem. Sofia, quem que vai o próximo me ajudar? Yasmin. Aula número 14. Aula número 14. Volume e capacidade de um cilindro. De cilindros retos. O que é um cilindro reto? Se eu desenhar, eu conto a resposta. Primeiro vamos resolver, tá bom? Quantas bases tem um cilindro reto? Uma base, 2 bases, 3 bases ou 4 bases? 2. Um cilindro reto é isso aqui. Uma latinha de leite condensado, né? Uma latinha de leite condensado é um cilindro reto. Uma latinha de milho é um cilindro reto. Uma lata de atum é cilindro reto? Ah, é curtinho, mas é cilindro reto. É isso mesmo. Uma garrafinha, garrafa geralmente tem o cone, a parte de cima, né? Então a resposta correta, 2 bases, acertou. É, a da Mariana ali, é verdade. Olha lá. Quem que vai me ajudar agora? Falta a Maria e a Mariana. E o Guilherme? Guilherme já foi, não foi? Não foi nada. E o Guilherme? Guilherme,
Guilherme, como podemos classificar um cilindro em que temos suas características geométricas? Presta atenção, vou ler de novo. Como podemos classificar um cilindro em termos de suas características geométricas? Podemos classificar o cilindro de vertical e cilindro horizontal? Cilindro aberto e cilindro fechado? Cilindro oblíquo e cilindro reto? Cilindro convexo e cilindro côncavo? Complicou um pouquinho, hein? Acho que é A. Você acha que é A? Alguém concorda ou discorda? Eu acho que é a D. Você acha que é a D? Não. Nossa, pior que você falou tudo. Eu acho que é a C. A C? Ah, o cilindro está aqui. E o cilindro está aqui. Tem diferença de um cilindro para esse para o outro? Não. Um está de pé, outro está deitado. Então não pode ser a letra A. Aberto ou fechado? Eu acho. Não, Aberto ou fechado, ele não é cilindro. Cilindro é todos os lados fechados. É a letra C. Cilindro reto e cilindro oblíquo. O que seria o tal do cilindro oblíquo? Ô, senhor, mas você já falou o tamanho desse bagulho aí? Já. Convexo, côncavo. Ah, tá, mas isso aí é no polígonos. O que é, ó? Polígono convexo. Todos os ângulos são menores que 180 graus. Polígono oblíquo, côncavo, desculpe, é um ângulo maior que 180 graus. Agora, o cilindro oblíquo é um cilindro assim, torto. Imagine, sabe aqueles tubos que tem nessas armações de show? Ele é um cilindro oblíquo, porque tem as bases retinhas, mas o cano está na diagonal, tá? Então, para tirar dúvida de vocês, eu trouxe um desenho mais bonitinho aqui do que o meu, ó. Primeira resposta correta, letra C. Olha lá, esse é o oblíquo. Ele tem uma altura, porém ele é torto, mas as bases são retas. As bases são retas, ele está torto. Quer ver uma coisa fácil? Pega um pacote de bolacha Maria, empilha tudo as bolachas uma em cima da outra. Ela está no cilindro reto. Se você pegar um lado e dar uma torcida nela assim, ela vai ficar de lado assim, não vai, não para cair. Ela não vai ficar caidinha assim de lado. A bolacha de cima vai ficar retinha ainda? A de baixo vai ficar retinha ainda? Vai. O que ficou torto é a sua estrutura da altura ali do corpo, tá? Então isso que é oblíquo. Quem que vai ser o próximo me ajudar, Guilherme? Mariana. Questão número 15, aula 15. Planificação e área do cilindro. O que é um cilindro reto? Um sólido geométrico formado por duas bases circulares e uma face lateral retangular. B. Um sólido geométrico formado por três bases circulares. C. Um sólido geométrico formado por uma base circular e uma face lateral planificada. Opção D. Um geométrico formado por uma base retangular e duas faces laterais retangulares. Qual que você acha que é correto? A letra A? Acertou por quê? Porque não existe um sólido geométrico cilindro com três bases. São sempre duas bases. A C, onde que está o absurdo aqui, ó? Um sólido geométrico formado por uma base circular. Já sabemos que o cilindro tem duas bases circulares. E o pior, uma face lateral planificada. Não, ela é um retângulo, mas quando curva ela... Já sabia? Que bom. E a D, um sólido geométrico formado por uma base triangular e duas faces laterais retangulares. É uma só retangular. Então a correta é a letra A. Muito bem. Quem que vai me ajudar agora? Maria Eduarda, né? Olha lá, Maria Eduarda. Questão número 15. Nossa, Maria Eduarda, é o seu que é o difícil, hein? A B. Você acha que é B?
Tá chutando, para de chutar, rapaziada. Qual é a área total de um cilindro com raio igual a 5 centímetros e a altura igual a 10 centímetros? Não faz ideia. Volume de um cilindro. Volume do cilindro é a área da base vezes a sua altura. Como que eu acho a área? Ah, tá, desculpe, não é volume não. Aqui é a área total. Só para lembrar, o cilindro, ele tem esse formato aqui. Não é? Sim ou não? O raio está aqui. A altura está aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? 2 vezes a base, porque eu tenho 2 bases, não tem? Vezes o mais o retângulo, que é a altura vezes o comprimento. Qual é o tamanho do comprimento de um retângulo de um cilindro? Hein, Richard? João, já que você nem caderno abriu, responde para nós aqui, ó. Não sabe, não quer aprender, ainda atrapalha quem está tentando aprender. Não adianta ficar olhando para a mão agora, vamos? Resolve aqui. A mais difícil ele resolveu brincar. Eu quero saber a fórmula. Se copiou a fórmula? Se você copiou, abre o caderno que você acha. Quem sabe me dizer, ó, a altura aqui eu achei. Presta atenção e não atrapalhe mais os outros. Já. Qual é o tamanho disso aqui, do retângulo? Qual é o tamanho disso aqui? 10 centímetros é a altura aqui. Não. Não é o contorno do círculo? Ele não vai fazer a volta inteira no círculo da base? Então eu tenho que descobrir qual é a circunferência da base. E a circunferência da base você acha 2 vezes o π vezes o raio. Lembra? 2 π ralhos. Vai quanto que é o raio? Oi? Quanto que é o raio? O raio vale 5. Mas vamos lá. Resolvendo aqui. Como que eu acho a base de um círculo? A área da base é a área do círculo. Quem lembra como que acha a área do círculo? Π vezes raio ao quadrado. Agora eu troco as informações que eu conheço. Então vamos lá. Π, eu não vou trocar porque as alternativas estão com π. Qual é o tamanho do raio? 5. Então 2 vezes π vezes 5 ao quadrado mais, quem é a altura? 10 vezes 2 vezes o π vezes o raio, que vale 5. Quem resolve primeiro? Potência. 2 vezes π vezes 5 ao quadrado dá quantos? 25. Mais 10 vezes 2π vezes 5. Não tenho mais potência. Agora eu resolvo as multiplicações. 2π vezes 25. 2 vezes 25. 50 o quê? Π. Mais 10 vezes 2. 20 vezes 5. 100 vezes π. 100 π. Eu tenho 50 pico mais 100 pico, fica quantos? 150 π. Tudo isso centímetros quadrados. Qual a resposta correta? Letra C. Então veja que não é simples. Mesmo assim tem aluno que brinca na hora que a gente está explicando. Então aqui a área da base vezes 2. Por que vezes 2? Porque o cilindro tem quantas bases? 2. E aí a altura vezes o diâmetro, a circunferência do círculo da base. Porque essa lateral do retângulo vai dar o entorno. Aguarde o celular, por favor. Depois você fica olhando no espelhinho do celular. Tá louco, Vitor? Resposta correta, letra C. Essa eu acho que era a mais difícil de todas até agora. Aula 16. Maria, escolhe alguém. Não? Então vamos lá. Todo mundo responde junto, é verdade. Boa. Volume do cilindro. Tarefa do dia. Um cilindro reto tem raios da base medindo 5 centímetros.
e uma altura de 10 centímetros. Qual é o volume desse cilindro? Volume de um cilindro, você tem que achar a área da base e multiplicar pela sua altura. Como que eu acho a área da base, Vitor? A base tem 5 centímetros de raio. Quem lembra? Como que acha a área da base de um círculo? 5 vezes. Não, a fórmula geral. Tem alguma coisa a ver com pi. Você acabou de falar Pi vezes raio ao quadrado. Pi vezes raio ao quadrado. Muito bom. Mas a gente tinha falado, falando agora. Então, mas ele conseguiu lembrar. Tem gente que não estava lembrando. Quer ver? Ó, vamos ver. Só para você ter uma ideia. João, qual que é a área da base? Viu? Não prestou atenção agora? Você acha que ele ia lembrar que eu falei há 10 minutos atrás? Não lembra mesmo, João? Fala de novo, Guilherme. Pi vezes raio ao quadrado. João, qual que é a área da base? Quem? Pi vezes... Isso, muito bom, João. Então vamos lá. Isso aqui é a área da base. A área da base. O volume é a área da base multiplicado por quem? Pela altura. Então, o volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Agora é só trocar as informações que eu tenho. Volume é igual π vezes. Qual o tamanho do raio? 5 ao quadrado. Vezes. Qual o tamanho da altura do volume? 10. E aí? Quem eu posso resolver primeiro? π é igual 5 ao quadrado, 25 vezes 10, 200 e... Mas não tem que dar um valor para pi, não? Não, então, quando a alternativa não tem o π, você tem que dar um valor. Como as alternativas estão tudo em π, eu vou achar o valor, depois eu tenho que transformar em π de novo. Então sempre olhem para a alternativa. E se tivesse aqui, use o π como 3,14, aí você tem que colocar o 3,14. Como aqui ele não, as alternativas estão tudo pedindo em π, o volume é de 250 vezes π centímetros cúbicos. Ah, professor, mas eu queria saber sem π. Aí era só fazer 250 vezes 3,14, dá 785 centímetros cúbicos. Se fosse para colocar água ali, caberia quantos? Não, 750 ml. Mililitro, é menos de 1000. Lembra? 1000 mililitros é 1 litro. Então, nesse caso, caberia 750 ml. Não caberia nem 1 litro de leite lá dentro. Alguma dúvida aqui? Não? Alternativa correta, letra A. A de amor. Richard, ajuda o professor aqui agora. Qual é o volume de um cilindro reto com uma altura de 20 centímetros e uma base medindo 8 centímetros de diâmetro? É o mesmo esquema. Como que faz? Isso, 8 vai dividir por 2 para quê, Richard? Para achar o raio. Muito bom. Então o raio dele é quantos? 4 centímetros. O raio dele é de 4 centímetros, certo? Como que fica daí a fórmula? Volume é igual. Como que eu acho a área da base? Vamos ver. João, você acabou de acertar. Como que é a área da base? Π 2 ao quadrado? Vezes quem? 4 ao quadrado. Raio ao quadrado. E é o 4, tá certo. Só abre o caderno para fingir para mim o problema que você está tentando fazer. Obrigado. Depois eu multiplico por quem? Depois que eu achei a área da base. Pela altura, né? Agora vamos trocar as informações, Richard. Π. Eu tenho o valor que é para usar no π? Ah, mas eu sei que é 3,14, mas as minhas alternativas estão tudo em formato de π. Que π feio falar nisso, não? Então lá. Π vezes. Qual é o tamanho do raio? 4 ao quadrado vezes a altura. Qual a altura? 20. Vamos lá, Richard. Quem eu resolvo primeiro? O 4 ao
Quantos que dá 4 ao quadrado? Muito bom, Richard. E aí eu faço o que agora, Richard? 16 vezes 20. 16 vezes 20. Corta um zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 6? 12. Foi 1. 2 vezes 1? 2. Com mais 1? 3. 320 vezes o π. Centímetros cúbicos. Qual a alternativa correta? Letra D. D de Deus. Certo? Alguma dúvida? Não? Aula número 17. Situações problema envolvendo o volume de um cilindro. Em relação ao cálculo do volume de um cilindro, qual das alternativas abaixo é verdadeira? Guilherme, responde essa para mim. O raio é a medida do diâmetro. O volume é calculado multiplicando a área da base pela altura. C. O volume é calculado multiplicando o raio pela altura e pelo número π. Ou D. O volume é calculado multiplicando o raio ao quadrado pela altura pelo número π. Qual é o correto? Não é a D, mas tem que ser o contrário, né? Não é a P primeiro. Não, tanto faz a ordem. Você acha que é a letra D. E eu vou falar bem a verdade para vocês. Na minha opinião, tem duas corretas aqui. Eu acho que a D ou a B. É, a B também está correta. Ó, o volume é calculado multiplicando a área da base, certo? Pela sua altura. Ah, mas aqui explica como que acha a base. A base é o raio ao quadrado vezes o π. Aí depois se multiplica pela altura e vai dar. Então, tanto a B quanto a D está correta. Mas o aplicativo corrigiu quem colocou a letra D. Tá? Mas todos os volumes, você pega, multiplica a área da base pela altura. Isso de um cilindro. De um paralelepípedo também. Só que aqui ele falava volume de um cilindro. Então, a B está correta, mas a D está mais explicada. João Pedro e Guilherme, por favor. Então, correta aqui no caso a letra B, D. Mas a B não deixa de estar correto também. João Pedro, me ajuda nessa. Qual volume de água armazenado no tanque de um caminhão-pipa cujas dimensões são 5 metros de comprimento por 2 metros de diâmetro? Use π como valor de 3,14. Volume é igual? Volume é igual. Peraí. Vamos fazer a fórmula primeiro para achar volume de um cilindro. Então é 5 metros. Ah, não, você já está resolvendo. Vamos fazer a fórmula geral. Π, raio e altura. Vamos lá. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Tá. Volume é igual. Eu sei o valor do π? Aqui sim. 3,14 vezes o raio. Não tem raio, mas eu consigo achar o raio? O diâmetro vale 2. Qual é o tamanho do raio? 1 ao quadrado vezes. E a altura? Ah, mas aqui está comprimento, é. O cilindro, em vez de estar de pé, ele está deitado. Ele tem 5 metros de altura. Se eu deixar se o caminhão ficar de pezinho, o cilindro fica de pé. Coitado do caminhão que fica de pé, empinar. Então, vezes 5. Vamos lá calcular? Volume é igual. Quantos que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado. 1. É 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3,14 dá 3,14. Agora eu multiplico por 5. Aí eu descubro o volume. Volume é igual 3,14 vezes 5. João, 5 vezes 4? 10. Não, 20.
20. Subiu 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que subiu, 7. 5 vezes 3, 15. Deu 1.570, é isso? Não. Tem que ver as duas vírgulas aqui. 15,70 é a mesma coisa que 15,7. Alternativa A. Muito bem. Então aqui dá 15,7 metros cúbicos. Não pode esquecer que é metros cúbicos, tá, João? Porque nós tínhamos aqui o que? Diâmetro era metros e a altura também era metros. Questão número 18. Qual é, presta atenção que eu vou escolher um aluno para me ajudar. Qual é a média de idade de uma família composta por um pai de 45 anos, uma filha de 21 anos e um filho de 15 anos? João Lara, me ajude. Como eu faço a média dessa família? Você lembra como que faz média? 16 Tira. Ô, senhor, não é que você Soma. por 2? Isso, calma aí. Quem eu somo com quem aqui, João? Por 3, né? A idade de todo mundo. 45 mais 21 mais 15. Aí eu divido por quantos, João? Por que dividir por 2? Entendo, dividir por 2 você está tentando achar o meio. Mas a média você tem que dividir pela quantidade de número que se somou. Quantas idades se somou aqui? Então divide por 3, tá bom? Então vamos lá. 45 mais 21 mais 15. 11 foi 1. 5, 6, 7, 8. 81. 81 dividido por 3 dá quanto, João? Você sabe? É. Mas para quem não sabe, vamos fazer lá. 81 dividido por 3. 2 vezes 3 dá 6. Sobra 2. Abaixo 1. Se abaixou, tem que resolver. 7 vezes 3, 21. Acabou minha conta. Então a idade média dessa família é de 27 anos. Ah, não tinha que dividir por 4 por causa da mãe? Eles citaram a mãe aqui? Não, veio, vai aqui. Não, Vai ser um é. filho, ô senhor, mas vai ser um filho Vai que a mãe espalhado tá pelo mundo. viajando, né? É. Ô senhor, vai ser um filho espalhado pelo A mundo. mãe que nasceu. Vamos lá então. É que geralmente eles deixam o pai de fora, né? Porque o pai é o palhaço, né? Então, geralmente é a mãe que entra na conta. Deixaram o pai na conta e tiraram a mãe. Então, vamos lá. Continuando. Aula 18. Uma pessoa fez 3 viagens de carros, percorrendo 200 quilômetros na primeira viagem, 300 quilômetros na segunda viagem e 400 quilômetros na terceira viagem. Qual é a média de distância percorrida por viagem? Sofia, me ajuda. Qual conta eu faço? 300. Vou ler de novo. Uma pessoa fez 3 viagens de carro, percorrendo 200 quilômetros na primeira viagem, 300 quilômetros na segunda viagem e 400 quilômetros na terceira viagem. Qual é a média de distância percorrida por viagem? Somar quem? 300 Dá 300. 200 mais 200 mais 300 mais 400. E depois divide por 2. 3, são 3 viagens. Divide por 3. Então vamos lá. 200 com mais 300, 500. 500 com mais 400, 900 dividido por 3, 300. Qual foi a média de viagem? 300 quilômetros. É a média. Muito bem. Tem mais, será? Tem? Nossa Senhora. 19. Média aritmética ponderada. Lembra o que era ponderada? Que nós vimos até agora as duas primeiras ali, era média simples. E a média ponderada? Lógico que contei. Foi na quarta-feira, na terça-feira, a última aula nossa de terça-feira. O que é média aritmética ponderada? A.
É o cálculo de média considerando o peso atribuído para cada valor? É o cálculo médio considerado a soma de todos os valores? É o cálculo da média considerando a multiplicação de todos os valores? É o cálculo da média considerando a divisão de todos os valores? Qual é a correta? Eu acho que é a... Tem uma palavrinha-chave aí que é a ponderada, eu sempre falei ela sobre isso. Até dei A exemplo. B eu acho... A é A. É a A. Por quê? Porque tem o peso. Lembra que eu falei? A nota da prova paulista vale 30%. Então o peso dela é 30%. Verdade. A prova nossa, 20%. Então cada um tem o seu peso, tá? E o peso, lembra que podia ser frequência também, que se acontece ou tal coisa? Certo? Então a resposta correta aqui é a letra A. Próxima. 2. Em qual situação é utilizada a média aritmética ponderada? A. Rol extenso com repetições. Rol curto com repetições. Rol extenso sem repetições. Rol curto sem repetições. Rol é uma sequência de dados, várias informações, tá? Então lá, qual é a correta? Que é roça? Acabei de falar, vou falar de novo. Tem lá, vamos fazer o salário da empresa. Funcionário A, R$1.000. Funcionário B, R$1.000. Funcionário C, R$1.000. Funcionário D, R$1.200. Funcionário E, R$1.000. Outro funcionário, R$1.000. Outro funcionário, R$1.300. Outro funcionário, R$1.400. Outro funcionário, R$1.000. Outro funcionário, R$1.200. São 50 funcionários. Aí eles, para achar um jeito mais fácil, eles fazem assim: 30 funcionários recebem R$1.000. 20 funcionários, não. 10 funcionários recebem R$1.200. 5 funcionários recebem R$1.300. 5 funcionários recebem R$1.400. Isso é o rol, entendeu? Seria listas. Então, um rol com informações extenso e com repetições, um rol curto com repetições, um rol extenso sem repetições, um rol curto sem repetições. Extenso com repetições. Em vez de eu ficar lá 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000, eu venho aqui e faço 30 vezes 1.000, 30.000. 10 vezes 1.200, 120. Acho que eu errei ali já hoje. Falei 30 vezes dá 30.000, é isso mesmo? Que dá 12.000. E aí, ao invés... vocês estão de brincadeira de novo, né, cara? Não vou nem... perde a vontade de explicar, viu? O cara pergunta, daí o outro vira, conversa com ele e para de prestar atenção. Para quem assistiu pela internet, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.